Rogério Ceni no Bahia. Depois de deixar o Fortaleza lá em 2020, o treinador retorna ao futebol nordestino. Vamos falar um pouquinho do que é que pode acontecer dele no comando do tricolor baiano. Antes de qualquer coisa, pedir para você deixar já aquele like para fortalecer o vídeo. E se você não está inscrito, que você se inscreva. A gente fala sobre futebol o tempo todo por aqui. Rogério Ceni chega no Bahia e aí tem duas formas de analisar. Primeiro, um trabalho talvez de bombeiro, que ele não está tão acostumado a fazer assim, supostamente, que é evitar o rebaixamento para a Série B logo nesse primeiro ano inteiro, temporada inteira do Bahia administrado pelo Grupo City. Mas o contrato é até o ano que vem, então supostamente se ele conseguir evitar o rebaixamento, vai ter um cenário bem interessante para fazer um trabalho a longo prazo, com estabilidade, com um clube que dessa administração não tem rifado treinadores, tanto é que o Renato Paiva, que tomou pancada desde o início do ano e que de fato não fez um grande trabalho, não foi demitido pelo Bahia. Ele na verdade pediu demissão, deu uma carta de renúncia, até reclamando do excesso de cobranças que existe no futebol brasileiro. E quem viu o Rogério fazer o que fez no Fortaleza sabe da capacidade dele, com estabilidade, um planejamento a longo prazo, fazer um trabalho competitivo e ainda tendo todo o aporte financeiro do Grupo City. Pode ser um cenário muito interessante para ele retomar uma carreira que surgiu muito forte, principalmente quando ele assumiu o Fortaleza pela primeira vez, ainda para a temporada de 2018. A gente fala muito do crescimento do Fortaleza sob o Juan Pablo Vojvoda, o que é muito verdadeiro e real. Os resultados do Vojvoda conseguem superar até mesmo os do Rogério, mas a mudança de mentalidade que veio lá atrás, tanto na diretoria quanto no departamento de futebol, passa muito pelo que o Rogério Ceni fez no Fortaleza. Eu lembro muito bem quando o Fortaleza conseguiu confirmar o seu acesso à Série A ao vencer o Atlético Goianiense lá em 2018 em Goiânia, e aí naquelas: ei Rogério, comemorar, objetivo conquistado, e ele falou: eu não brigo por acesso, eu brigo por títulos. E essa frase parece que ficou muito incutida dentro do Fortaleza, do cara que briga por ser campeão independente do campeonato que está disputando, e isso pode ser muito bom para um Bahia, tentando se recolocar após a criação da SAF, com muita grana para investir, mas com um projeto que investe em muitos jogadores jovens. E aí pode ser que o Rogério encaixe num trabalho a longo prazo. Lembrando que precisa antes resolver o problema imediato, que é evitar a queda do Bahia. E aí é pegar um pouquinho também a trajetória do Rogério como treinador desde que saiu do Fortaleza. Ele sai do Flamengo, sai do Fortaleza, vai para o Flamengo e ganha o Campeonato Brasileiro de 2020. Contestado ou não, entregou o resultado ali, ganhou outras conquistas pelo Clube Carioca e depois foi demitido. E aí entra o outro lado. O Flamengo é um clube que treinador ou resolve muito e existe uma sombra do que o Jorge Jesus fez naquele fantástico ano de 2019, ou tem tempo curto. Basta ver o que aconteceu com o Paulo Souza, que hoje está lá na Salernitana da Itália. Vai acontecer o Dorival Júnior, foi o que teve mais estabilidade, mas o que tem acontecido também com o Jorge Sampaoli, tomando pancada de todo jeito. Enfim, treinar o Flamengo é uma missão muito grande. Vitor Pereira também sentiu isso na pele, sendo demitido do clube de regatas do Flamengo. E aí eu falei que o Dorival foi o cara que talvez tenha tido um resultado mais condizente com o elenco, com o investimento do Flamengo. E aí é impossível não traçar um paralelo do que o Dorival tem feito no São Paulo em relação ao que o Rogério fez no São Paulo, né? Foi o clube seguinte do Rogério. Em termos de futebol jogado, o time do Dorival encantou muito mais do que o time do Rogério. Mas se você quiser ser resultadista e esquecer um pouco da temporada atual, pensar só na temporada do ano passado, até o momento o Dorival apenas repetiu o que fez o Rogério ano passado pelo São Paulo. Chegou em uma semifinal de Copa, o Rogério na semifinal da Copa do Brasil, foi eliminado justamente pelo Flamengo, do próprio Dorival, e chegou à final da Copa Sul-Americana. Esse ano o São Paulo caiu na semifinal da Sul-Americana, mas está na final da Copa do Brasil. E o Campeonato Brasileiro, apesar de lampejos que aconteceram também com o Rogério em 2022 e aconteceram também com o Dorival esse ano, a campanha é de meio de tabela, não é uma campanha de brigar por título ou nos primeiros lugares. Então o Dorival tem que vencer a Copa do Brasil para a gente poder ratificar em termos de resultado que de fato ele foi melhor do que o Rogério no São Paulo. Isso diz muito em respeito de como o São Paulo não conseguiu brigar por títulos relevantes ao longo dos últimos anos, do que propriamente apenas do que o Rogério fez de bom ou de ruim. Então se criou talvez a queda de produção, de não ter tido uma estabilidade maior, de não ter conseguido uma consistência maior para o Flamengo e São Paulo, também passam por erros do Rogério, por erros de avaliação,
mas também por dois clubes que não tiveram estabilidade com seus treinadores nos últimos tempos. O Flamengo, talvez por excesso de expectativa, aquela copressão, aquele refém do sucesso de 19. Já o São Paulo, o clube mesmo que não ganha um título maior do que o Campeonato Paulista, vamos falar assim, desde a Copa Sul-Americana de 2012. E repito, o time do Dorival chama mais atenção, mas até o momento os resultados de campo não nada diferenciam. Chegou a uma final de Copa, chegou a uma semifinal de outra Copa e está no meio de tabela do Campeonato Brasileiro. Então o Bahia faz uma aposta interessante dentro do mercado, sai da ideia do treinador estrangeiro que ele apostou com o Renato Paiva, e o Rogério tem uma oportunidade muito grande de, num clube com muita grana para gastar, fazer um planejamento a longo prazo ano que vem. Porém, precisa deixar o Bahia na primeira divisão para poder usufruir, vamos falar assim, desse poder de investimento que o Grupo City tem comandando o Bahia ao longo desses próximos anos. De novo, pedir para você deixar um like, se você gostou do canal, quer colaborar, fazer contato aqui, é facinho, olha na descrição, tem como você entrar em contato ou colaborar de qualquer forma aqui com o canal. Por favor, deixa o like, se inscreva e fica de olho que o tempo todo a gente está falando sobre futebol por aqui.